8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Isso todo mundo sabe, né? Mas você sabe como surgiu essa data? Bom, a gente vai falar sobre esse dia onde o mundo reflete as conquistas femininas ao longo dos séculos. A força e a beleza das mulheres no red carpet. Não tem discussão não, viu? Esse é o tapete mais importante do mundo e como elas sempre arrasaram na produção, e a gente gosta de comentar. Vamos mostrar o que deu o que falar no Oscar 2016. A beleza feminina tá no sorriso, tá no olhar, tá no jeito de caminhar, nas atitudes, tá dentro do coração. Tudo certo. Mas e a estética, hein? Por que tanta preocupação? Tudo isso, dedicado às mulheres, você acompanha hoje no TPM. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao TPM, que hoje está todo especial. É dia 8 de março, comemorado o Dia Internacional da Mulher. E como elas estão em maioria nesse programa, nada melhor que dedicar esse programa a elas, viu, Estevam? As mulheres, com certeza. Mas Estevam é acostumado a lidar com mulheres, né? Porque muito, eu acho que é o maior percentual das suas consultas, né, Estevam? Ou não, é já não é mais? 50-50 já. Já, assim, os homens já estão tão preocupados assim. Ela começou mais com os homens, vai às mulheres, né? Depois da questão da dieta do HCG e agora tá vindo pela dieta paleolítica e etc e tal. Mas assim, 50-50. Ela é interessante, né, Ju? Porque, cada vez mais as mulheres foram ocupando o lugar dos homens no mercado profissional, mas os homens foram ocupando o espaçozinho das mulheres nas questões estéticas, não é verdade? Certeza. É verdade, acho que a gente já falou sobre isso aqui no programa, vaidade masculina, né? Lembra? Foi tema aqui do TPM. Como tá em evidência, né, não? Exatamente. Como antes, é só as mulheres que se preocupavam, né? Mas hoje, que bom, né? A gente gosta, eu adoro. Ótimo. Agora sim, a fila no salão aumentou, né? Você chegava lá, agora... porque aumentou o interesse da população de ter uma longevidade saudável, não é? Assim, envelhecer com qualidade de vida. Eu não falo nem a questão estética em si, né? Tá bonita, etc e tal, mas saudável. Eu acho que essa é a preocupação hoje em dia. Ninguém quer mais morrer com 80, 90 anos numa cama. Não. Quer morrer 90, 80 anos, 80, 90 anos, rígido. Você vê agora Sylvester Stallone concorreu ao Oscar com 70 anos. Não tem quem diga, né? E não, você olha pra ele, você não parece vê 70 anos, né? Os mesmos filmes que a gente assistia há décadas. Está perfeito, por quê? Longevidade saudável, é o que eu bato sempre na mesma tecla, né? Quebrar preconceitos, paradigmas antigos e encarar a longevidade de uma maneira saudável. Olha o Estevam aí, um exemplo, né? Fez aniversário ontem, com um corpinho de 20. Com corpo de 20. Que maravilha, Estevam. Falando em Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger, né? Porque os dois, assim, quando a gente vai falar de estética, eles andam juntos. É verdade, Estevam, que eles andavam antigamente, quando eles ainda faziam aqueles filmes de ação, com uma maletinha, com esteroides, receitados por médicos, e geralmente eles eram barrados nas alfândegas dos países, nos ministérios da saúde, dos aeroportos. Isso aí correu, não acredito que seja mito, não tem nenhum fato que fale que realmente isso é verdade, né? O fato é que eles usavam pelo fato da questão dos treinos, etc e tal. Pois que eram receitados. Eu lembro que era como ele se saía dessas situações. Não, eu tenho um médico que prescreve para mim, então nada disso é ilegal. Eu meio que discordo dessa teoria pelo fato de que a quantidade que é usada, principalmente para quem treina, é uma quantidade bastante elevada. Então, assim, para você prescrever de forma lícita, é meio complicado porque compromete o profissional que está prescrevendo. De fato, eles usavam, etc e tal, mas eu acho que uma causa, quando se usa para determinados fins fisiculturismo, é para você ultrapassar o seu limiar genético. Corre risco para a saúde, sim, mas como eles têm condições, são cercados de profissionais que cuidam da saúde dele, que monitorizam ele de maneira mais regular, talvez foi possível eles fazerem isso usando a fama dele, etc e tal. Mas, assim, de antemão, para quem vai usar de maneira estética, o Conselho de Medicina não recomenda e eu uso off-label, né? Pronto, isso aí foi só uma curiosidade, porque o papo hoje é o universo feminino, né, Ju? E a Ju fez uma pesquisa, gente, de como surgiu essa data, né, tão importante pra gente. Como foi? Conta aí, Ju. É apenas uma tese, né? Dizem que esse foi o marco, né, que
terminou dando essa data que é comemorada todos os anos, né? No dia 8 de março, Dia Mundial da Mulher. E eu pesquisando, aí eu lembrei que eu já escutei essa história por diversas vezes. Acredito que o pessoal de casa também, vocês também, né? Em algum momento a gente, quando fala em dia 8 de março, a gente lembra daquelas operárias de uma fábrica de tecido, que situada na cidade americana de Nova York, fizeram uma grande greve, ocuparam a fábrica e começaram a reivindicar melhores condições de trabalho, como redução na carga diária de trabalho para 10 horas, que na época as fábricas exigiam 16 horas de trabalho, imagina, né? Reivindicava também a equiparação de salários com os homens, as mulheres chegavam a receber até 1/3 do salário de um homem para executar o mesmo tipo de trabalho. Que não vai falar sobre isso. Né? Exatamente, não mudou muita coisa não, né? E claro, elas reivindicavam um tratamento digno dentro do ambiente de trabalho. E essa manifestação foi reprimida com bastante violência, né? As mulheres foram trancadas dentro da fábrica, que foi incendiada. Aproximadamente 130 tecelãs morreram carbonizadas num ato de total desumanidade, né? Não tem nem o que... Chocante, né? É uma tragédia. A história tem umas... Aliás, né? A história tem umas coisas assim bizarras, né? De maneira assim grotesca. É que tem algumas coisas que a gente fica pesquisando. O Dia Internacional da Mulher, a gente comemora tantas coisas. Mas por quê? Olha a tragédia que teve que acontecer para que teve... conseguiram a partir disso, né? Quantas coisas a gente consegue, quantas coisas a gente reivindica mesmo. Infelizmente, teve um desfecho bastante trágico. Mas a gente não consegue nada também parado não, né? Acomodado na situação da gente, não. Né? Elas reivindicaram, conseguiram. E muita coisa a gente consegue desse jeito. Tá aí os protestos, vocês lembram, não é pelos 20 centavos? Isso, infelizmente, tomamos rumos por outras unidades participantes, que não eram os desejados, mas foi reivindicando, e aí são vários outros exemplos que a gente cita ao longo da história, né? E é legal saber que tem exemplos femininos que também lutaram para conseguir direitos. E muitas coisas a gente conseguiu foi a partir desse episódio, né? Trágico, porém foi fundamental. Aí eu lembro também da história da Maria da Penha, né? Que reivindica, que também ganhou uma lei, né? Que leva o nome de Maria da Penha, que tanta coisa mudou, que a gente tá hoje com tantas inovações, com tanta tecnologia, mas ainda existe tanta coisa ruim que é preciso ter uma lei Maria da Penha para que possa proteger as mulheres de atos violentos. Direitos surgem de histórias de violência. Drásticas, né? É como se precisasse existir para as autoridades acordarem e verem o quanto é necessário, né? A Maria da Penha queria um desfecho, uma solução para o seu caso. Ela tinha sofrido violência doméstica, né, por parte do marido. Ela ficou numa cadeira de rodas por conta de disparo de arma de fogo que ele deferiu contra ela, que atingiu a coluna, deixou paralítica. E as autoridades brasileiras não davam definição. Ela queria uma medida protetiva para o marido não poder chegar perto dela, e não andava. Até que ela levou à Corte Interamericana de Direitos Humanos. E eles exigiram que o Brasil disse: ei, vocês assinaram o nosso tratado aqui de direitos humanos, vocês são assinantes do termo, vocês vão ter que atender o que a gente diz. E o Brasil foi obrigado a responder por isso. E daí veio a Lei Maria da Penha. Mas foi preciso uma mulher sofrer o que ela sofreu e não desistir dos direitos que ela sabia que tinha, apesar de não estar lá, firmado positivamente no nosso ordenamento jurídico. E né? quanto tempo se passou, né? Porque a Lei Maria da Penha é relativamente nova. Pois é, mas é um exemplo. E a Maria da Penha está até hoje aí, ela confere palestras, ela incentiva mulheres que estão na mesma situação a denunciar. E isso é importantíssimo, porque a gente sabe como a situação é constrangedora e muitas mulheres não são levadas a denunciar porque se constrange a ter que entrar em uma delegacia e tem vergonha de falar sobre a sua situação, fora o medo do parceiro, né, de continuar com aquilo. Fora o medo que a própria sociedade impõe, né? Porque muitas mulheres, infelizmente, tantos avanços ainda dependem do homem. Isso é verdade. Não só de forma sentimental, mas de forma financeira. Então, muitas delas têm medo de ir denunciar por causa dessa dependência. E quantas vezes ela já palestrou, né? Conferiu palestras que, como você bem falou, Amanda, não pode ter medo. Não. Né? Uma grande conquista, mas que as pessoas também devem saber aproveitar. Exatamente. E assim, eu vejo essa questão da mulher, assim, mas aqui no Nordeste isso é mais enraizado. Eu acho que ainda continua uma coisa mais
não evoluiu, mas não de maneira como evoluiu nos grandes centros ainda, apesar de João Pessoa ser uma capital, mas está dentro do Nordeste, que é uma área conservadora. Então, acho que os direitos da mulher existem aqui também, mas em uma menor proporção em relação à questão da violência feminina. Aqui ainda pesa muito, talvez por se tratarmos de uma sociedade patriarcal, né? Então, isso é muito ainda enraizado. Eu acho que ainda essa geração ainda conseguiu se libertar como outras sociedades mais evoluídas. Mas, enfim, acho que está no caminho, o caminho é esse mesmo. E essa questão da lei da Maria da Penha, infelizmente, teve que acontecer uma tragédia para que virasse lei, assim como tantas outras, né? Ainda vão acontecer, viu? Que já aconteceram, que ainda vão acontecer para tirar uma coisa positiva disso e óbvia, falou tudo. Bom, gente, então, desde 1910, numa conferência na Dinamarca, se comemora o Dia Internacional da Mulher, na data de 8 de março. E eu digo a você mulher, ou você maridão, ou você companheiro que está em casa acompanhando o TPM, não muda de canal não, tá? Porque a gente vai dar um intervalo rapidinho e no próximo bloco a gente continua com o assunto. Tchau. Na escola em que você foi ensinada, jamais tirei um 10. Como acontece todos os anos, os looks das celebridades no red carpet do Oscar deram tanto o que falar quanto os filmes, atores e atrizes indicados pela academia, né? Esse ano os decotes, os brilhos e os brancos dominaram o tapete vermelho em Los Angeles. Como hoje é Dia Internacional da Mulher e a gente está falando muito, né, claro, sobre nós mulheres, a gente decidiu mostrar as mulheres que brilharam, né, no tapete vermelho, que foram muitas. E em todos os sentidos. Porque eu confesso que eu começo a assistir a cerimônia de olho nos looks. Antes de esperar a premiação, claro, né? Mas acho que isso todo já é mundo... tradicional no mundo inteiro, sabe? Saber que... Tanto que os estilistas investem muito dinheiro naquilo, né? E na escolha da celebridade certa para usar aquele vestido desenhado por mim, assim, São né? vestidos milionários, né? E joias Joias, também. Diz que esse ano teve muito destaque as joias. Eu tava vendo que a H. Stern é a única marca brasileira que está presente no red carpet todos os anos, porque nenhuma outra marca brasileira conseguiu entrar. Porque tem isso, né? As celebridades, além de serem escolhidas, por exemplo, vamos dizer, Valentino escolhe que celebridades usará o look dele. E as celebridades também opinam. Eu quero ou não quero, a mesma coisa com as joias. Mas diz que a H. Stern consegue estar lá no meio e ser escolhida também para ser usada. É legal, né? Muito bom. Você assistiu, Estevão? Assisti, foi isso mesmo, assisti, com certeza. Eu gosto muito de filme, assisti alguns, não assisti o do Leonardo DiCaprio, eu assisti o do Quentin Tarantino, eu assisti muito pouco os filmes, foi uma pena, né? Não tive tempo esse ano. Mas assim, eu acho super legal. Como diz Glória Pires, né? Bacana. Ótimo! Eu mudei, eu estava assistindo na Globo, aí eu tive que realmente mudar o outro canal, porque realmente não estava dando pra você assistir. Eu estava assistindo na hora também, a gente vai comentar sobre isso. Uma mulher de tanto destaque, né, na nossa teledramaturgia brasileira, mas coitadinha, ela foi tão sem expressão. Porque assim, eu vi umas pessoas atacando mesmo e vi outras pessoas defendendo. Ela mesma foi às redes sociais se defender, disse que ela não precisava ter visto tudo. A filha dela entrou também, o ex-genro também entrou na briga para dizer que ela não ela já é o ícone, ela não precisa se provar. Mas peraí. Ela se a partir do momento que ela se propõe para isso. E não é isso, é uma coisa específica. Entendeu? Se ela não dominava o assunto, não aceitasse. No vídeo, ela tentou se justificar. Eu achei mas não faz foi desnecessário aquele vídeo, porque é uma coisa que é injustificável. Ela disse que os amigos dela a convidaram para fazer os comentários e ela foi com o maior prazer. Com o maior prazer, não, né? Porque se tivesse tido o maior prazer, teria tido pelo menos o cuidado de assistir coisas, de ler coisas. E outra coisa, assim, quem gosta, é um programa bem específico para quem realmente gosta de cinema. Ponto. Então, a partir do momento que você vai assistir aquele, você espera o quê? Uma análise legal do filme, se ganhou, se mereceu, como José Wilker fazia, como Rubem Eduardo Filho fazia, que fazia muito bem, faz muito bem, tanto que Rubem Eduardo Filho estava na TNT. Então, você se propõe a fazer um trabalho que você não leu. É outra coisa, como é que eu vou comentar um filme
que eu não assisti. Não vai. Pois é. Então, Aí, é por exemplo, completamente- pessoas como eu, como você, que não assistiu todas as obras que estavam concorrendo. Então a gente quer ouvir sobre Só aquela que- obra. é isso. Então eu vou ligar uma TV para ouvir pessoas que viram, E que que- entendem Exatamente. e que vão debater aqui. Exatamente. eu vou ouvir alguém que diz, Que não, diz não vou bacana, opinar sobre isso. Não, ela diz, não, eu opinei como se eu estivesse em casa. Não, como se eu estivesse em Não, casa, mas estava não eu que tava. estava em casa assistindo, Exatamente, querendo, ela né? estava Ela em não casa, viu. em casa assistindo o filme. É. E assim, embora ela seja um ícone, embora ela seja uma ótima, excelente atriz, isso não dá o direito dela a vir comentar algo que ela não tem habilidade. É a mesma coisa que ela se propôs a ser uma advogada, defender Até alguém num porque- júri. Porque não tem nada a ver. O ícone, ela é ícone como atriz. Como comentarista, ela foi uma tragédia. Até porque só tinham 3 pessoas no estúdio e ela era uma Exatamente. delas. Era. Então, tipo, se tivesse muita gente, ok, sua opinião. Mas Eu, não. até, Eu ficava inclusive- tão eu, aflita. inclusive, achei que a apresentadora mesmo, né, a repórter, ela também estava desinformada a respeito dos filmes. Foi infeliz. Arthur foi muito Chechel foi, infeliz. assim, o que até mais coerente com as opiniões dele em relação aos filmes. Uhum. Mas em relação a Glória Pires e a Era melhor ter chamado Mairine. não é. Pelo menos É comentava verdade, os Marininha vestidos. da show. Isso. Eu acho que a apresentadora, coitada, porque a gente sabe, né? Somos jornalistas, a gente sabe que ali você tá para um debate, ou você tá às vezes para intermediar, para fazer perguntas. Ela ficava jogando a bola para Glória Pires o tempo todo. E aí, Glória, o que é que você achou da música de Sam Smith, que eu sou super fã? Ela não era música, não era a trilha sonora preferida, como é que se diz? Era favorita. Favorita, não Ela era realmente favorita, não era. mas o que é que você ganhou? Não sei opinar. As respostas dela foram todas assim. E aí, Glória, imagina, Estevão, e aí, o que é que você achou do Oscar? Aí Estevão olha pra câmera e diz, ótimo. Mas foi dessa maneira. Inclusive, eu não vi essa parte de Sam Smith porque eu tinha já trocado de TV. Mas assim, nos primeiros bacanas que ela falou e nos primeiros deu. comentários que ela fez, Foi. infelizes, por sinal, eu já mudei de canal. Porque não é, pra quem gosta de cinema, pra quem gosta daquele evento, é até um desrespeito você agir daquela maneira. Agir de maneira errada, não importa se a filha foi para a rede social defender, o cunhado é aderente, etc e tal, porque rede social é essa palhaçada mesmo. Ela errou. Não é porque é ícone, não é porque é uma ótima atriz que vai se dar o direito de fazer aquilo. Errou, ponto final. Tinha que reconhecer o erro, ponto, acabou, no próximo chamam mais ela. Acabou. Não é porque o melhor, como ela falou, meu melhor amigo me chamou pra É opinar. uma coisa assim. E fui com o maior prazer. Eu tenho certeza que no próximo, foi. seu melhor amigo não vai ter mais o menor prazer de convidar. Igual você, Mas exatamente. vamos ver, usando as palavras de Glória Pires, bacana, quem tava bacana no Oscar. Vamos ver algumas fotos, Gil? Vamos. Quem que vai aparecer pra gente? Vamos Pode ver. soltar aí. Ai, Aí o branco gente, que a eu gente amei. falou que predominou, né? Meus 2 looks preferidos da noite foram exatamente o da Lady Gaga e Lady da Gaga Olivia arrasou. Wilde. Lady Gaga surpreendeu, né? Porque todo mundo fica Ela esperando ela vir. surpreendeu, Mas ela tá surpreendeu. fazendo essa linha também, Não, viu? mas é Eu porque- gosto mais dela assim. Ela é uma das editoras da Vogue atualmente. Então, Ah, é? E não é questão disso, porque a música que ela iria cantar, que seria falando sobre abuso sexual, ela trouxe ao palco várias vítimas de abuso sexual, ela não podia ser Lady Gaga num Mas ela momento tá dessa. saindo assim em Inclusive, eventos. quem anunciou a chegada dela no Oscar foi o vice-presidente dos Estados Unidos. Então ela não poderia estar no evento de Lady Gaga. Ela tinha que ser uma Lady Gaga, artista, cantora e, assim, cantora. Mas é exatamente isso. Ela tá diferenciando, viu, Ju? Porque ela também é atriz nos Estados Unidos. Isso. Ela emplacou como atriz. O que acontece? Ela tá usando agora Lady Gaga, a personagem que canta, e ela, que eu juro que eu não sei o nome dela real, uma mulher normal, deslumbrante. Olha isso. Adorei. Ficou E a maravilhoso Olivia esse Wilde, macacão. Valentino, tava Valentino, linda. é. com Esse que eu acho que é drapeado. um Givenchy. Não sei. Esse primeiro, esse decote, não é um decote, parece eu não sei, é um detalhe aqui. Mas muito bonito. Um losango, muito lindo. Muito É muito linda a lindo. renda. Olha o cabelo da Lady Gaga, tão anos 70, né? Que Mas é coisa peruca, linda. né, esse cabelo não, dela? é dela. É dela mesmo? Quando é que ela usa peruca? Eu achei que era uma Ela não peruca. usa. Às vezes eu acho que ela é careca. Vamos É. ver mais. Careca quem é? Pode passar, vamos é ver. Beyoncé. Olha a joia É. ali, Amanda. Ai, Aí, gente. esse- É um Essa Dior, não se é não me engano. a Jennifer Lawrence. É. Ela é muito fofinha. É sabe, um modelo essa Dior. moça, É um Dior. né?
É um modelo Dior. Modelo Dior. Lindo. Vamos rápido. E o nude com preto tá muito bonito. em evidência. A gente tá com o tempo bem corrido, pode ir passando rapidinho. Pra gente terminar. Esse aí daí foi já- meio divergente, né? Não, esse aí foi completamente divergente. A Kate Winslet, né? É, Ai, tão ela linda. exagerou. Ela é emocionada pelo DiCaprio, Foi né? Olha lindo, a gravidinha, que Ah, coisa esse vestido linda. bem clássico, bem Linda, império, clássico, né? uma cor linda. Eu também amei Ah, esse vestido. o campeão da Ele merecia, noite, gente. né? Como Ele foi realmente legal. merecia. Fez um discurso lindo sobre aquecimento global, não foi? Até que enfim ganhou. Até que enfim ganhou, Que merecido. Todo mundo esperou, acho que foi mais concorrido Um que, look que Armani. final de Ó, campeonato. esse aí Esse aí foram foi os muito memes, não né? não, realmente, não ornou não. A Heidi Klum, né? Linda, vamos ver mais pra gente terminar. E, ai, Amei. Kate Amei. Blanchett, lindo. Blanchett, Ela foi tava uma de... linda. Uma diva, Se eu uma não me engano. diva. Tem mais. Ai, eu gosto muito dessa moça, mas eu acho que esse vestido aí eu já acho muito comum. É a Jennifer Garner. E aí É, a, gente, a garota, tão fofa. garota dinamarquesa, né? É, que eu não sei o nome dela. Lindo, que esqueci ganhou também o nome Oscar. dela. Ela fez O filme é fantástico. Não, o dela é de Quarto de Jack. O Quarto É, de Quarto de Jack, Jack, isso. não, que ela fez. Agora? Ela foi sequestrada, É, do que ela Quarto Jack. ganhou, exatamente, foi o Quarto de Jack. Foi? É que ela Foi. faz o papel de uma refém, né? Foi sequestrada e fica no quarto. Ela tem Ah, que essa segurar foi de melhor dentro. atriz ou foi melhor atriz coadjuvante? Não, melhor Não, atriz. A garota da Ah, Matilda a foi a garota coadjuvante. coadjuvante, confundi. Eu Ah, achei fizeram a lindo brincadeira. O vestido dela, eu só não gostei da barra, gente, porque a barra Tava era voltada pra não cima, sei, é. voltada assim pra. Eu não sei o nome que se dá. Eu não gostei muito não desse vestido, E eu eu confesso. até gostei, eu não gostei da barra. É, eu achei que ele ficou meio curto, aí dá uma impressão que tá meio... Eu sei que é faltando. chique, tá faltando E um pra pedacinho do finalizar, vestido. tem a figurinista. Ah, é que também foi- deu o que falar. É. Ela que tava com a mensagem, aquele broche ali era uma mensagem contra a matança, né, de animais para fazer roupas de couro Eu e achei etc. interessante ela, porque é o seguinte, ela é uma estilista, pensavam que ela ia toda enfeitada como árvore de Natal. Blogueira É. de moda, Blogueira né? mas acontece que o seguinte, estilistas, realmente elas são assim. Aqui tem uma estilista super famosa na Inglaterra chamada, eu esqueci o nome dela, que ela realmente se veste dessa maneira, assim, despojada. Eu acho que isso não tem nada a ver, porque é como se fosse médico sarado, não. Mas a gente continua Não. falando sobre isso no próximo bloco. Tem muita certeza. coisa pra gente discutir ainda, então sai daí não, que já daqui a pouco a gente volta. E o tema é mulher, e após superar muitas décadas de submissão ao homem, a mulher tem desempenhado vários papéis no contexto social. A mulher é mãe, é esposa, é trabalhadora, é dona de casa. Nossa, tem tantas responsabilidades que cansa, né? Mas e a estética, como fica? É o que a gente conversa agora com o Dr. Estevam, que bem entende disso, né, Dr. Não, Estevam? o Dia das Mulheres fala da questão estética, realmente remete à minha pessoa. É, ótimo. Juliana Não, fez um tô- sinal pro cinegrafista, gente. É, Não então, achava que era com ele. O que é que se procura mais em relação no aspecto do rosto, né, do corpo? Hoje em dia a questão do corpo está assim falando muito, as mulheres se cobram muito. Talvez pelo fato de novas pesquisas demonstrarem que determinados medicamentos que se pensavam que eram inócuos, na década de 60 teve aquela questão do anticoncepcional que foi divulgada, a mulher dona do corpo, etc e tal. E está se vendo hoje que o anticoncepcional realmente, ele, a grosso modo, ele é muito prejudicial ao corpo da mulher, traz mudanças que se incomodam muito as mulheres, como a retenção hídrica, como o aumento do peso, como a questão mesmo física, e que torna a mulher menopausada, né? A pílula deixa a mulher menopausada. Mas foi uma revolução do Por que universo que foi feminino, na década né? de 60 uma revolução? Então, os paradigmas estão se quebrando, a mulher, como a gente A mulher comentou, poder decidir se ela quer filho ou Se não, porque ela só era uma procriadora, não era exatamente. Então, vem mudando esses paradigmas, novos métodos anticoncepcionais estão surgindo, sem hormônio, ela está mais independente, como a gente comentou no primeiro bloco. A mulher tem essa necessidade, está com a necessidade de se igualar cada vez mais ao homem, que a gente sabe na prática que isso não acontece, mas ela está tentando. Então, por que não se mostrar bonita? Então, ela está procurando os tratamentos de estética. Eu, particularmente, eu sou a favor da dieta, atividade física, equilíbrio hormonal, por ser médico e por acreditar nisso e por ter bases científicas a respeito disso. Eu acho que tem o procedimento de estética, eu acho que como coadjuvante é legal.
um ou outro caso, mas na grande maioria dos casos, 90, 95%, mudanças no estilo de vida, eles resolvem o problema, né? O referido problema, mas que tem que ter um engajamento. Não adianta, não vou porque está na moda, não. Vou porque eu quero melhorar, eu quero mudar, eu quero sair dessa minha vida. E como poder transformador, eu vejo muito isso, porque cada vez mais eu estou voltando os atendimentos para isso, para fazer com que enxergue a necessidade e ela tenha essa vontade de mudar. Porque não adianta estar ali, não quero um remédio para emagrecer. Não existe isso. Você tem que mudar uma série de fatores ao seu redor. É possível, é difícil, mas tem que partir dela. Eu acho, sem dúvida nenhuma, o emagrecimento hoje em dia é o grande destaque hoje lá no consultório, nos consultórios de endócrino, nos consultórios em geral. É sempre aquela preocupação pelo peso por causa de um padrão instituído. Eu estava vendo um programa que é justamente debatendo sobre isso. Tem um famoso, era a Ana Hickman, ela falando que posta uma foto e diz que ela está gorda, posta outra foto e diz que ela está magra demais, quer dizer, ela não sabe como é que gerir isso, porque essa eu cobrança... lembro dessa foto, que gerou muita polêmica. Que é a do elevador, se eu não me engano. Exato. Então, é muito complicado, porque assim, está sempre a cobrança sobre a mulher muito grande, está agora voltando essa cobrança para a questão do homem, então o peso, sem dúvida nenhuma, eu sempre falo, é equilibrar. Dieta, treino, equilíbrio hormonal, equilíbrio de nutrientes que está faltando, etc e tal. Os procedimentos de estética assim, que são consagrados no meio é o laser de CO2, que é perfeito para a questão do rejuvenescimento, principalmente como eu atendo mulheres acima dos 30, então nos procuram muito. A questão do laser de CO2, a questão do tratamento da pele, e assim vai. Eu acho que a mulher, chegou a hora da mulher realmente, ela estar consciente do papel dela na sociedade, que é cada vez mais melhorar. Então eu acho que é isso que ela está procurando, quer uma mudança. Ela não quer mais ter que tomar aquele remédio para emagrecer. Ela quer saber quais são as outras formas melhores de emagrecer de uma maneira mais saudável. Como é que ela vai ultrapassar a menopausa de uma maneira mais saudável. Então eu acho que é isso, é equilíbrio. Pois é, e é equilíbrio que tem que ver na vida de todos nós, não só da mulher, né? O TPM está acabando aqui, a gente deseja, né, Ju, né, doutor Estevão? Feliz Dia das Mulheres. Os parabéns maiores do mundo para todas as mulheres, para as donas de casa, para as independentes, para as mães, para todos os tipos de mulher. E mulher tem de todo tipo, gente. Como a gente é diferente, né? Mas no fundo somos todas iguais, só queremos uma coisa, ser feliz, não é verdade? Pois a gente se encontra a próxima semana e a gente tá esperando vocês, viu? Encontro marcado. Até lá.